Olá, pessoal. Vamos ao nosso segundo encontro. Hoje, na realidade, eu vou dar o caminho das pedras para poder entender direito tributário para concurso público. Então, é fundamental que vocês entendam um pouquinho da doutrina que a gente está passando e depois acompanhem pelo texto legal. Porque muitas questões podem ser literais, texto de lei expresso. Se tiver que decorar alguma coisa, vai ter, deixem para 20 dias antes do concurso. Porque se for decorar agora, esquece. Na época do concurso acaba esquecendo. Então a gente na última aula reforçou a tese de que o nosso Estado, chamado República Federativa do Brasil, as suas relações internacionais, e quando internamente conhecido como União, ele foi criado pela Constituição Federal de 1988. Lembramos que o Estado antigo, o Estado anterior a esse, foi criado em 67, se chamava Estados Unidos do Brasil. E a gente falou muito em competência, que a Constituição, ela cria toda a estrutura do Estado, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, prevê seus demais órgãos, até expressamente os auxiliares diretos do poder executivo, no caso federal, são os ministros do Estado, põe praticamente toda a estrutura do poder judiciário e do poder legislativo. E o que eu vou fazer hoje no encontro é ler a Constituição para vocês e tentando esmiuçar, tentando explicar alguns dispositivos que vão ser relevantes para direito constitucional, mas para direito tributário é fundamental esse conhecimento. Então peguem a Constituição de 88, peguem a Constituição Federal de 88, no site do Planalto, planalto.gov.br, você sempre acha a Constituição atualizada. A Constituição, repito, ela dá competência e depois, por exemplo, se for uma matéria legislativa, vem as leis complementares, leis ordinárias, a gente vai falar da hierarquia das leis em aulas próximas, para disciplinar esse tema. Por exemplo, a Constituição diz que em matéria de direito civil, a União deve legislar. Está lá, deu competência. Aí depois vem uma lei complementar, estabelecendo o Código Civil, vem algumas leis disciplinando, leis ordinárias, disciplinando o tema, e assim por diante. Então, vocês imaginem a Constituição Federal, ela não é uma carta legislativa, é uma carta de competências. Existe também uma parte da Constituição que é chamada programática. Ela estabelece alguns parâmetros que o Estado brasileiro deve seguir para alcançar, tá? E isso vai alcançar dentro da reserva do possível econômica. Essas normas programáticas, por regra, não vinculam o poder executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, porque elas vão ser alcançadas ao longo do tempo dentro da reserva do possível. Exemplo, salário mínimo. Salário mínimo, a Constituição diz que dá para moradia, dá para um monte de coisa. Você vê lá no artigo 7 para quanta coisa dá o salário mínimo. Evidentemente, pela situação da economia, não dá para dar um salário mínimo para cobrir tudo isso. Então, é sempre reservado ao possível, isso é jurisprudência. Tá? Muitas vezes a arrecadação de tributos que vai manter todo esse arcabouço administrativo não faz face a todas as demandas, todas as necessidades que a população tem. Aliás, as necessidades são sempre ilimitadas. Sempre queremos mais e mais e mais, mesmo estando absolutamente farto, cheio de bens, a gente sempre pretende alcançar mais. Imagina a camada mais pobrezinha que quer apenas valores para sua subsistência. Mas vamos lá, vamos pegar a Constituição, vamos começar no artigo 1º, eu vou estar lendo junto com vocês, como se estivesse estudando para o concurso, e hoje não decorando, hoje nós não vamos decorar nada, nós vamos compreender, apenas compreender. Começamos lá com o artigo 1º, veja, os princípios fundamentais da Constituição. Falar a palavra de princípios
princípios são normas diretoras, elas vão dirigir, elas vão traçar uma direção, um vetor direcional para todas as normas que se seguem. Então, está lá a Constituição, os seus princípios, e aí, quando vier uma lei complementar, tem que seguir o princípio, esse vetor direcional estabelecido pela Constituição. Quando vier uma lei ordinária, vai seguir esse vetor, ou seja, todo o arcabouço legislativo vai seguir essa direção estabelecida pelos princípios. Então tá lá, artigo 1º. A República Federativa do Brasil. Olha lá o nome da República Federativa do Brasil. Até vale a pena dar uma repassadinha. Nós vivemos durante muito tempo, quando eu digo a humanidade, viveu muito tempo sob a égide, sob o comando de um poder absoluto, que era o da monarquia, era do imperador, onde a figura do rei, a figura do imperador, podia tudo, aí absoluto, ele prestava os serviços públicos que bem entendia, o patrimônio do Estado se confundia com o patrimônio dele mesmo, dele próprio, ele escolhia os pretores, os julgadores, o Poder Legislativo sempre seguia a sua orientação, a sua ordem, ele emanava todos os poderes de Estado na sua pessoa. E aí, evidentemente que ocorreram muitos abusos, muito abuso do poder, e as populações, no desenvolvimento de atividades econômicas, foram se revoltando contra essa situação. E tivemos 2 revoluções importantíssimas para dar um basta a isso. Que marcaram, nós temos figuras históricas anteriores a isso, mas as que realmente marcaram a Revolução Francesa, que acatava uma ordem superior, dizia que a sociedade tinha que ter uma ordem superior, mas não uma ordem superior de um ser absoluto, uma pessoa física de carne e osso, mas sim uma pessoa abstrata criada pela Constituição Federal. A gente chamou de pessoa jurídica. Quando você escuta pessoa jurídica, é uma criação, o direito é uma criação abstrata, ele vai poder se relacionar com a pessoa física e, por exemplo, uma empresa é uma pessoa jurídica e ela fala a linguinha dessa empresa, são seus funcionários, que se relacionam com outras empresas ou com pessoas físicas, aí sim de carne e osso. Então, a Revolução Francesa previu essa criação dessa pessoa jurídica por meio de uma carta normativa, a Constituição, e estabeleceu essa figura como se fosse um ser de 3 cabeças, e sendo na sua parte superior as cabeças legislativo, executivo e judiciário, tá? Que teriam que estabelecer um controle de pesos e contrapesos, tá? Um controlando o outro. É bom também dominar essa palavra. Quando você diz que alguém está subordinado a você, é sinal que você pode dirigir os atos de outrem. Por exemplo, minha empregada doméstica é subordinada a mim. Limpa assim, limpa desse jeito, faz isso, faz aquilo. Agora, existem pessoas que estão controladas por nós, controladas. Por exemplo, o meu dentista, não vou chegar para o meu dentista, faz a restauração desse, obtura esse canal. Não, eu posso controlar, doutor, está um pouquinho caro, está demorando esse tratamento, mas jamais dirigir os atos de outrem. E aí você pensa que esses 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles controlam um ao outro, é um peso e contrapeso. Que, por exemplo, quando o poder legislativo edita uma lei, o Congresso Nacional, em nível federal, edita uma lei, para essa lei nos obrigar, precisa da anuência do chefe do executivo, do presidente da República. Essa anuência, essa concordância se chama sanção, então precisa sanção presidencial. Quando o poder legislativo edita uma lei que contraria a Constituição Federal, vem o judiciário e diz, opa, essa lei não vale, essa lei é inconstitucional, não pode. E assim por diante, é um poder controlador, mas sem estarem subordinados, eles vivem em consonância, em plena harmonia. Isso para concurso, tá bom, pessoal? A nossa realidade hoje está um pouquinho diferente. Para concurso, e vocês vão ter o dispositivo exatamente desse jeito. E aí a palavra federativa, ela veio da Revolução Francesa, porque da Revolução Americana, porque lá existiam como se fossem
13 países, 13 estados independentes. Aí resolveram criar um só, dando o poder supremo a uma Constituição, mas estabelecendo que cada figura dessas, cada colônia, se chamou, cada colônia dessa poderia legislar dentro do previsto na Constituição. Então, o que houve? De vez de ter um Estado que legislasse todas as leis, todas as normas, houve uma descentralização política, ou seja, houve uma descentralização do poder legislar. Então, se criou o Estado federativo. Então, temos o Estado unitário, só com um centro legislativo, e temos o Estado federativo como o nosso hoje, que é um Estado que pratica a descentralização política. Aqui no Brasil, nós temos a União, que pode legislar, nós temos os Estados-membros, nós temos os municípios e temos o Distrito Federal. Então, há uma descentralização política. Se fôssemos só um Estado unitário, somente a União, somente o Congresso Nacional estaria legislando para todo o país. Então, daí o nome República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela União, entende união, que serviu para os dois critérios, criar a pessoa jurídica união, mas união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, indissolúvel porque eles não podem proclamar sua independência, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, essa pessoa, esse nosso comandante chamado União ou República Federativa do Brasil, ele tem que dar as ordens conforme as leis, conforme o direito, tá? Acabou lá o Estado absoluto, então ele vai nos dirigir, ele vai nos obrigar dentro do que está previsto no direito. E democrático, porque não é imposto, não é um Estado ditatorial, não é um Estado totalitário, onde as normas são impostas por pessoas não escolhidas pelo povo. Aqui é democrático porque os representantes do povo é que vão legislar. Nós escolhemos deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, por meio do voto. Então, um Estado democrático de direito. E aí, tendo como fundamentos a soberania entende poder supremo, tá? Nada está acima desse poder. Quem tem a soberania? Quem realmente detém a soberania? A República Federativa do Brasil. Essa tem poder supremo. E se você pensar dentro do conjunto de normas, quem tem soberania, supremacia é a Constituição Federal. A cidadania, aí vocês vão ver isso em direito constitucional, um pouquinho mais de detalhes, a possibilidade de votar, a possibilidade de participar de plebiscitos, a possibilidade de participar de referendos, de se candidatar e etc. A dignidade da pessoa humana é muito importante, porque uma Constituição, ela deveria ter o quê? O arcabouço do Estado, a estrutura estadual, normas de estrutura, tá? E a declaração de direitos e garantias individuais e coletivos. Nada mais seria norma materialmente constitucional. Pô, mas professor, se o senhor olhar lá no artigo 242 da Constituição, fala até de colégio, Dom Pedro. Sim, porque a nossa Constituição é prolixa. A nossa Constituição, ela não foi constituída apenas por normas materialmente constitucionais. Existem outras normas que não tem nada a ver com matéria constitucional, mas são colocadas na Constituição até para dar uma estabilidade. Porque para você alterar uma Constituição, existe todo um procedimento bem mais complexo, exige uma votação mais expressiva que a aprovação de uma simples lei. Vocês vão ver que a Constituição pode ser alterada, sim, por uma emenda constitucional. Mas para aprovar uma emenda constitucional é bem mais difícil que aprovar uma lei complementar. Então, quando você joga, por exemplo, direitos de família lá na Constituição, a ideia da estabilidade, essa norma. Se tiver que alterar, vai ser por emenda constitucional. Então, é mais difícil, por isso mais estável. Nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? Preservar, existe um elenco de direitos do trabalho, lá no artigo 7º, e a livre iniciativa, dizendo que os bens de produção não pertencem ao Estado. As fábricas, as indústrias, o comércio, não pertencem que nem num Estado socialista ou num Estado comunista. Os bens de produção pertencem à iniciativa privada, aos particulares. Olha, veja o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, eles têm que viver harmonicamente. Um controla o outro, um
entre aspas, fiscaliza o outro, mas sem dirigir os atos de outrem. A Constituição fala da União, mas aí ela também entende-se que ela estabelece esse modelo para os Estados-membros. Então, nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário, que da União são chefe do executivo, presidente da República, depois ministros e todos os demais servidores, poder judiciário federal e temos o Congresso Nacional como poder legislativo. E nos Estados-membros, na mesma figura do presidente da República, nós temos chefe do executivo, governador do estado. Na mesma figura do poder legislativo, temos o Congresso Nacional na esfera federal e na esfera estadual a Assembleia Legislativa. E temos o Poder Judiciário Federal e o estadual dos Estados-membros. Dos municípios, os municípios só tem duas cabecinhas, né? Tem o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não tem Poder Judiciário Municipal. Aí tem o Distrito Federal, governador distrital, tem a Câmara Distrital e o Poder Judiciário Distrital. Lembrando que o Distrito Federal é uma entidade que vai ter competência cumulativa, ele é como se fosse um estado com um município só, então ele vai poder legislar, vai poder gerir, vai poder julgar as matérias de competência estadual e municipal. Só vai ter o Poder Legislativo, a Câmara Distrital, só vai ter um chefe do Poder Executivo, não vai ter governador e prefeito, só governador, e vamos ter o Poder Judiciário Federal, tá bom? Esse é o princípio da separação dos poderes, em direito constitucional vocês vão esmiuçar um pouquinho mais. Vamos dar uma avançada, porque na realidade o terceiro e o quarto são matérias bem intimamente ligadas para direito constitucional. Claro, o direito tributário vai envolver tudo isso. Para tudo isso precisa de dinheiro. Para tudo isso precisa de dinheiro. Mas que cai no âmbito do direito tributário para concurso, aqui ninguém vai sair douto, nem mestre em direito tributário, vai sair preparado com instrumento para estudar. Instrumento para estudar e entender todo uma apostila, um livro de direito tributário. Então, no artigo 5º vale a pena a gente falar que está previsto o direito de igualdade. Lá diz que todos são iguais perante a lei. Então, a lei deve tratar todo mundo isonomicamente, igual, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, que vivem aqui, sem ter conseguido a nacionalidade brasileira, sem ter optado pela nacionalidade brasileira, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Então, esses direitos, ditos como direitos fundamentais, são garantidos pelo Estado a todos que vivem aqui, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. O princípio da igualdade, vale falar, porque nós vamos ter o princípio da isonomia tributária, que é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade deve tratar os iguais igualmente. Então, eu vivo sozinho, só tenho despesas comigo, na minha casa, ganho 5 mil por mês. O Francisco é uma coisa, vive sozinho, só tem despesas com ele, tem sua casa, ganha 5 mil por mês. Então, a tributação deve seguir essa igualdade. Agora, se nos encontramos desigualmente, o princípio da igualdade manda tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Quer ver um exemplo? Homem e mulher. Homem e mulher. Faticamente, há uma desigualdade. Vocês vão de convir com isso. O homem trabalha, vem para casa, senta lá, põe barrigão lá no sofá, se estende e a mulher está lá cuidando dos filhos, está cuidando do lar. Então, ela ainda tem um prolongamento da vida laboral, do prazo laboral em casa. E entendendo essa diferença é que foi tratado desigualmente a mulher perante o homem no aspecto de aposentadoria. O homem tem que trabalhar 35 anos, a mulher 30 anos. No mínimo, né? No mínimo. E isso chama discriminação reversa. Vocês vão ver em direito constitucional. Quando a discriminação é feita, e aí estamos discriminando a mulher, em favor do princípio da igualdade, tentando colocar igualdade em benefício que vai se estabelecendo. Hoje nós temos as ações afirmativas também, por exemplo, reserva de vagas, cotas nas universidades, pressupondo uma diferença entre o indígena, entre o negro, para a raça branca. Então, se
estabelece, tenta se pagar essas consequências ainda da escravatura, do descobrimento do Brasil, com essas ações afirmativas, tá? Sem discussão do mérito. Isso é importante. Eu acho que o inciso 2 vale a pena. Lembrando, pessoal, que eu estou entrando com vocês numa pincelada em direito constitucional, sobretudo no que nos interessa em direito tributário. Vocês vão enfrentar muito mais direito constitucional na matéria própria. Então, o inciso 2 é legal, é o princípio da legalidade. Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo ou alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu só posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer se tiver lei prevendo isso. Pode vir lá o presidente da República e dizer, ô Fernando, faça favor, não vai frequentar aquela praça ali. Mas, cadê lei determinando isso? Não pode vir o prefeito determinando isso, não pode me proibir de fazer algo ou me obrigar a parar de fazer, a não ser que esteja previsto em lei. E veja que interessante, o princípio da legalidade para nós, indivíduos na relação com o Estado, diz isso, eu posso fazer tudo o que eu desejar, menos que a lei vedar e proibir. Já para o Estado, o princípio da legalidade, isso é importante, porque é o Estado que vai criar tributo, que vai administrar, que vai fiscalizar. Então, o Estado ele só pode agir se tiver previsto em lei. Olha só a diferença. Eu, indivíduo, posso agir, fizer tudo que eu tenho desejo, menos o que a lei proibir. Já o Estado não, só pode atuar, só pode agir se tiver previsão legal. Tá bom? Aí nós temos o direito de propriedade previsto também, a gente já viu, um tratamento que deve ser mais benéfico à pequena propriedade rural, atividade rural familiar e algumas vantagens que nós vamos ver especificamente em direito tributário. Quero falar para vocês também, a gente tem falado muito em competência, né? Competência é poder agir porque outrem nos deu essa competência. Então, a Constituição, ela dá competência para a União, Estados, municípios e Distrito Federal para que eles possam atuar administrativamente ou que possam criar leis. Então, a Constituição ela distribui tanto competências materiais, que são atividades administrativas, serviços públicos a realizar, e a gente chama isso de competência material, como dá também matérias que vai ter que criar leis sobre elas. E a gente chama isso de competência legislativa. Então, se vocês forem para o artigo 21 da Constituição, nós vamos ter lá no artigo 21 competências administrativas que cabem à União. Então, a União, na sua estrutura, no seu arcabouço, deve realizar essas atividades. Vamos olhar o artigo 21. Artigo 21. Então, tá lá. Compete à União manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, tá? Então ela tem um exército ali montado, permitir, nos casos de lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, decretar estado de sítio, autorizar e fiscalizar a produção e comércio material bélico, e assim por diante. Emitir moeda, que é matéria do Banco Central. O Banco Central pertence à União, uma autarquia pertencente à estrutura da União. Então, veja, a Constituição ela deu uma série de temas aos cuidados da União. Ela vai ter que ter toda uma estrutura administrativa para realizar tanto esses serviços de controle como de prestação de serviços públicos. Já no artigo 22, tem as matérias de competência legislativa. Aí a União vai ter que legislar sobre esses temas. Legislar. Aí nós temos a competência legislativa. 22. Compete privativamente, ou seja, só a União, legislar sobre direito civil, comercial, penal, desapropriação, requisições civis e assim por diante. E assim por diante. No artigo 23, nós temos as competências materiais, serviços públicos, né, funções administrativas comum. Todas as entidades têm que estar preocupando, cuidar da fauna, cuidar da flora e todos lá do artigo 23. Eu só estou querendo mostrar para vocês como é feita essa distribuição. Vocês forem lá no artigo 30, está lá. Aí no 30 está misturado tanto competência legislativa como competência material para os municípios. Então, a primeira, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Vocês têm que entender que interesse local município, interesse regional estados, interesse nacional União. Tá bom? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e criar por lei, e arrecadar. Olha a mistura de
material e legislativa, instituir e arrecadar, fiscalizar os tributos de sua competência. Sua competência é? Mas quem dá competência para esses tributos para o município? A Constituição Federal, a gente já vai ver. Eu vou dar uma pinceladinha, é o artigo que se torna um pouquinho mais complexo, que é o artigo 24. Ele é um pouquinho de um entendimento um pouquinho mais difícil. Talvez seja até prematuro eu estar falando sobre ele agora, mas eu acho que é legal, porque a gente vai voltar a falar sobre ele, ele é muito relevante. Para a União, através do Congresso Nacional, Estados-membros, através da Assembleia Legislativa, Distrito Federal, através da Câmara Distrital e municípios, através da Câmara de Vereadores, instituírem tributos, instituírem impostos, eles vão ter que seguir um manualzinho de procedimento. Manual de o que eles vão ter que obedecer, o que essa lei vai ter que obedecer. Então, como é que vai ser o fato gerador, base de cálculo, percentual desse tributo. Então, quem estabelece isso são normas gerais de direito tributário. Então, quando se fala em normas gerais, significa algo que vincula, que obriga tanto a União, como os estados, como os municípios e o Distrito Federal. Então, se vocês lerem o artigo 24 da Constituição, logo no seu inciso 1º, vamos estar acompanhando junto com vocês, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. O que é esse concorrentemente, professor? É o seguinte, quem tem que legislar sobre normas gerais é a União. Então, ela vai legislar sobre normas gerais, depois, quando for criadas as leis que instituem tributo, tem que obedecer essas normas gerais. Então, quando o Congresso Nacional for criar, por exemplo, o imposto de renda, que é competência da União, vai ter que seguir esse manualzinho de procedimento que está estabelecido em normas gerais. Os Estados-membros, quando for criar o ICMS, mesma coisa, tem que obedecer essas normas gerais. E só pode se instituir tributo se tiver essas normas gerais. Então, para que a União não se mantivesse inerte, falou, não, eu não vou instituir normas gerais, porque os estados e municípios se dão mal, não podem criar seus tributos, e aí vem pedir esmolinha para a gente aqui, fazer aqueles conchavos políticos. Isso aconteceu no começo do século passado. Então, se criou essa palavra concorrente, que significa, em matérias de normas gerais, a competência da União. Mas se a União não legislar, os estados e o Distrito Federal podem vir legislar sobre normas gerais. E se a União legislar sobre normas gerais, mas incompleta, os estados e o Distrito Federal podem vir preencher essa lacuna, comatar essa lacuna, estabelecendo normas gerais no que falta. Tá? E se, por exemplo, a União não legislou sobre normas gerais, aí vem os estados legislam sobre normas gerais. Aí, passado um tempo, a União, vou legisla. Vai prevalecer de quem? Prevalece da União. No que for contrário ao Estado, vai prevalecer da União. Porque o concorrente é para forçar a União a legislar sobre essas normas gerais. Nós vamos encontrar as principais normas gerais de direito tributário no Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66/66. E a gente vai, grande parte do nosso curso, nós vamos nos ater a essa lei, estudando detalhadamente. Mas é importante vocês terem a visão de como nasceu essa obrigação. Então, falei um pouquinho de competência para vocês entenderem como é distribuído isso, e eu acho que vale a pena pincelada. Depois eu vou analisar item por item, mas para que vocês comecem, a entender a estrutura e o caminho do estudo, vamos dar uma olhada no artigo 145 da Constituição, que além do 145 e artigos para frente, vai se falar do sistema tributário. Ali vai ser distribuído tributos para a União, estados, municípios, vincular as entidades federativas têm que respeitar o princípio da anterioridade, princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da isonomia tributária, mas só para a gente estou me encontrando aqui na Constituição Federal. Então, pulei para o artigo 145, enquanto eu estou pulando aqui para estudar junto com vocês. 145, que legal, olha lá, em cima do Sistema Tributário Nacional. Opa, isso me interessa. Aí vem lá o 145, olha que legal, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria. Aqui não tem, mas vocês podem até pôr a lápis. Tem mais duas espécies tributárias. Mais à frente fala que são as contribuições sociais, quem vai criar a regra geral é a União, as contribuições sociais, põe também uma de competência municipal do lado, contribuição para a iluminação pública.
E quinto, o empréstimo compulsório. Então, quais são as espécies tributárias que nós temos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e de iluminação pública, sociais da União, iluminação pública quem vai criar são os municípios, e empréstimo compulsório só de competência dos estados. Em matéria de impostos, a Constituição Federal vai dizer quais os impostos que a União pode criar, quais que os estados podem criar e quais os municípios podem criar. Então, em matéria de impostos, existe a chamada competência privativa. Então, imposto de renda só a União pode criar. ISS só o município pode criar. ICMS só os estados podem criar. Tá bom? Por enquanto, a reforma tributária está aí para ser aprovada, aí vai ter uma mudançazinha, mas é fundamental que vocês tenham essa noção geral. Ao longo do nosso curso, possivelmente a reforma tributária já vai estar aprovada e a gente vai fazer as mudanças que tenham que ser feitas para atualizar vocês. Em matéria de taxas e contribuições de melhoria, todas as entidades federativas vão poder criar, desde que façam alguns serviços ou algumas obras públicas, depois a gente vai entrar detalhadamente. Contribuição social, só a União pode criar, regra geral. Contribuições de iluminação pública, só os municípios. Empréstimo compulsório, somente a União. Aí, só para a gente matar aqui, que é interessante, veja como é distribuída a matéria de impostos. Vamos lá pular para o artigo 153. Olha só, compete à União instituir impostos. Importação, exportação, rendas e proventos, imposto territorial rural, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Aí vem os estados, aí a Constituição prevê no artigo 155, compete aos estados, e é Distrito Federal. O Distrito Federal sabe que ele vai ter competência de legislar tanto sobre matérias estaduais como municipais. Então, ele vai poder criar tanto os impostos estaduais como os impostos municipais. Compete aos estados e ao Distrito Federal. Aí você vê os impostos lá, transmissão causa morte, doação e doação, herança causa morte e doação, o ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, tudo sendo pincelado. Claro que a gente vai entrar com detalhes depois, quando a gente começar a enfrentar direito tributário infraconstitucional, abaixo da Constituição. Imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Aí depois vocês veem imposto municipal lá no artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto predial territorial urbano, o famoso IPTU, o imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Quando você vende uma casa, uma residência, tem que recolher esse imposto. Regra geral, quem recolhe é quem compra. E serviços de qualquer natureza. Então, ISS, Imposto sobre Serviços, competência do município. Olha, em matéria constitucional, a Constituição ela deu a competência legislativa, a gente viu lá no 22, para a União, competência legislativa para os municípios, lá no artigo 30, e diz, olha, o que eu não previ, o resto, o remanescente, pertence aos estados. Então, digamos que resolva-se criar direito do ET. Aí vocês vão lá, não achei direito do ET, então já sabe que pertence ao Estado. Não foi passado nem para o município, nem para a União. Já em matéria tributária, que delícia para confundir. Quem tem a competência remanescente, a competência residual, a União. Então, a Constituição deu os impostos da União, deu os impostos dos estados, os impostos dos municípios, diz, se criar um novo imposto, bolar um novo imposto, quem vai ter essa competência residual é a União. É a União. Então, competência residual em matéria constitucional pertence aos estados. E a gente chama em constitucional de competência remanescente, para não confundir a competência residual tributária que pertence à União em matéria de impostos. Tá bom, pessoal? Então, era o meu sonho de consumo nessa aula, a gente abordar, a gente dar uma pincelada em direito tributário, porque a partir de agora a gente vai enfrentar propriamente as normas linkadas diretamente ao direito tributário, como os princípios constitucionais tributários, vamos falar da anterioridade, da isonomia, do princípio do não confisco, e vamos entrar no Código Tributário Nacional. Então, se vocês gostaram, me acompanhem na próxima aula. Se não gostaram, cheio de oportunidade aí no YouTube para abordar a linguagem que a gente tenta adotar, considerando que quem está nos assistindo não é só bacharel de direito, mas é um engenheiro, é um médico, é um dentista,
anos e anos em sala de aula eu tive, porque para passar num concurso da área fiscal, basta ter o curso superior. Grande abraço, não perca a nossa próxima aula. Tchau!